Boa tarde, Helena. Boa tarde a todos. Grande prazer. Então, meu nome é Carla. Eu trabalho atualmente nas universidades de Surrey e Durham. E eu também tenho uma empresa chamada Educantes, que é uma empresa de e-learning. Tá? Nós oferecemos vários cursos para professores e várias outras coisas. Boa tarde de Brasília. Boa tarde a todos. E aqui vocês também têm o Dr. Lingua, que é um site que eu criei logo no início da pandemia com várias dicas de atividades, enfim, de como montar o seu portfólio de lá. Olha que chique, canela, adoro canela, amo o sul. Então, eu queria pedir para vocês participarem da maneira que vocês puderem, tá? Quanto mais gente participar, mais gostoso fica. E, obviamente, se vocês tiverem perguntas, as perguntas mais complexas, assim, por favor, deixe para os últimos 20 minutos, que aí a gente vai tentar abordar o máximo que nós pudermos, ok? Então, como eu já falei, meu nome é Carla, para quem está entrando, e vamos, então, começar a nossa discussão aqui sobre curadoria, né? Então, a minha fala hoje, eu vou focar em educação 4.0. Vocês já ouviram falar na educação 4.0? Eu vou falar do impacto dela na nossa sala de aula. Vou falar do professor como curador de conteúdo, afinal, o título da palestra é curadoria. Como que essa diferença, então, da criação de conteúdo e curadoria no e-learning. Vou falar de opções para se especializar na área. Vou também dar algumas opções de apps e atividades, tem várias, na verdade. 5 atividades principais para curadoria de conteúdo e uma conclusãozinha básica aqui, tá bom? E aí, o Ricardo Otávio Silva. Oi, tudo bem, Ricardo? Prazer ter você aqui. Então, já vamos começar a pensar um pouco com essa fala aqui desse pesquisador do MIT. Então, precisamos de gente inovadora que saiba usar os recursos que temos de forma criativa e colaborativa, né? Principalmente essa ideia de colaborativa, de criativa, é uma ideia que já vem crescendo já há um tempo. O e-learning não é uma coisa tão nova, mas convenhamos que a pandemia aumentou, colocou uma lupa e aumentou de uma maneira que jamais poderíamos esperar, né? Então, vamos lá. Então, aqui vamos falar um pouquinho da educação 4.0, né? Então, como eu já falei, já não tem mais volta mesmo, né? Nós estamos na educação 4.0, já faz um tempinho, na verdade, que nós estamos nessa educação. E essa ideia da educação 4.0, na verdade, seus princípios e conceitos, eles estão ligados muito à revolução tecnológica, tá? Essa revolução tecnológica, então, que faz parte da revolução da indústria 4.0, ela inclui uma linguagem computacional, obviamente. Não sei se vocês já ouviram falar também da internet das coisas, né? O IoT. A inteligência artificial, coleta de análise de dados, indústrias automatizadas. Aqui, enfim, a gente poderia ficar conversando sobre isso toda uma tarde, né? E nessa nova era, então, guiada por essa indústria 4.0, se torna essencial que os professores sejam capazes de preparar os seus alunos para o mundo automatizado e digital que nós nos encontramos, né? Que foi, inclusive, aumentado com a pandemia, né? Então, na verdade, esse conceito da educação, como eu já falei, vem do conceito da indústria, que foi, 4.0, perdão,
que é também conhecido como a quarta revolução industrial, que é a revolução tecnológica, né? Então, mas o que isso significa para nós professores, né? Então, nesse contexto educacional, tá o termo, não sei se vocês já ouviram, né, falar no termo learning by doing, né? Que significa realmente aprender por meio de experimentação, de projetos, de mão na massa, né, de vivências. Então você sai daquele aluno como receptor de conteúdo para um aluno que colabora então na construção do mesmo, né? Então isso significa que os alunos devem aprender na prática e não apenas na teoria. Então aí o ambiente escolar ele muda um pouco, né? Ele se torna mais colaborativo, mais dinâmico. E além de preparar os nossos alunos para as novas profissões que surgiram com a indústria 4.0, né? Então aí nesse próximo slide nós vamos falar assim, tudo bem, indústria, educação 4.0, bacana, agora eu já entendi o termo, tô super espertinho. Será? Mas como será que funciona mesmo, né? Porque a educação 4.0 não significa apenas oferecer aos nossos alunos computadores, tablets, enfim, todos os equipamentos, tipo Google Glasses de última geração. Não é só isso. É também isso, mas nem precisa ser também de alta tecnologia, né? Neste contexto, né, o papel do professor como orientador, como incentivador de descobertas para esse aluno, então, é muito importante, né? Então, aí você tem, então, aquela imagem do professor como a pessoa da sabedoria, a pessoa que tem o conhecimento, para uma pessoa que, na verdade, trabalha com o conhecimento. É óbvio que ele ainda possui o conhecimento, né? Ele vai passar o conhecimento, mas é uma forma de diálogo, né? Numa forma de troca de experiências. O seu aluno, então, ele vai participar muito mais da própria criação da aula e do conteúdo que ele vai aprender, né? Então, e por que essa habilidade é tão importante? Porque nos torna, principalmente aos nossos alunos, independentes, nos torna críticos, né? Criativos, que é muito importante hoje. Mas como que a gente chega lá, né? Porque aí é tudo muito bonito. Você fala, ah, eu quero um aluno crítico, eu quero um aluno, enfim. E como que eu chego lá, né? Então, aqui, na verdade, é uma mudança, né, nessa abordagem de ensino. Então, nós precisamos focar em repensar no que ensinamos e como preparamos o nosso conteúdo, né, para os nossos alunos. E aí eu ponho a primeira questão para vocês. As habilidades dos alunos do século XXI. Muito bem, Helena, é isso mesmo. Não sei se vocês já ouviram essas habilidades, elas estão muito na moda, né? A cognição, enfim, toda aquela parte, enfim, emocional também, a parte cognitiva, tá? Então aí vamos olhar aqui para a imagem que a gente tem, né? Dessa sala de aula. Então aqui do lado a gente tem uma sala, um modelo de sala tradicional com lousa, cadeiras separadas, né? E no outro uma área mais colaborativa, com uso de tecnologia. Mas gente, esse tipo de aula ela pode ou não ter tecnologia, tá? A tecnologia ela não é extremamente necessária. Nós podemos trabalhar tanto de maneira plugada, né? Então aí nós podemos usar apps, jogos, enfim, ou a gente pode trabalhar de maneira desplugada, tá? O que importa é que a atividade que nós iremos criar
instigue debates e exercícios práticos em sala de aula, né? Então, com essa ideia de instigarmos os nossos alunos, então a gente tem visto uma crescente importância de um conceito que nós vamos discutir bastante hoje, que é justamente a curadoria. Tá? Então, vamos falar um pouquinho. Legal, curadoria. Chegamos na famosa curadoria. Hoje em dia, há vários acadêmicos, vários conceitos, enfim. Mas, basicamente, a curadoria, né, que é esse conceito de tecnológico, principalmente agora durante a pandemia, tem realmente aparecido muito, principalmente no que a gente chama pós-início de pandemia, porque agora a gente já está vivendo um segundo ou terceiro ciclo, né? Na verdade, não é mais aquele, oh meu Deus, eu preciso dar aula online, mas vou continuar a dar aula online. Então aí vamos debater um pouquinho, eu queria saber o que, olha aqui, até a Maria já colocou aqui, a Maria Inês, guardar e ser responsável pelas informações. Então, o que vem na sua mente quando a gente fala de curadoria, galera? Adequação de conteúdo? Tá, legal. E por que ela é tão importante? O que vocês acham? Vamos abrir aqui um momento debate entre a gente, né? Para não ficar só eu colocando aqui o conteúdo e vocês deglutindo. Busca e seleção de conteúdos. Muito bem, Francine. Motivação. Muito bem. Que mais, gente? O que vem em mente? Na era da informação que vivemos, é uma informação que precisa ser selecionada, Helena. Muito bem. Muito bem. Vocês vão ver que essa palavra de seleção de informação, de seleção de conteúdo, é muito importante para a curadoria. Falar na língua do aluno de hoje. Não é só, Ricardo, falar na língua do aluno de hoje, também mas é mais selecionar mesmo o conteúdo. Então, vamos entrar mais em detalhes, né, no que é isso. Então, por exemplo, quando eu penso em curadoria, eu, pelo menos, penso na biblioteca, em bibliotecários, né, ou curadores de obras de museu, né? Mas esse termo, né, também pode haver implicações no modo como nós planejamos e conduzimos as atividades dentro da nossa sala de aula, seja ela em modelo IAD ou não, tá? Porque agora está muito na moda falar no IAD, mas não só. Curadoria é um termo que pode ser aplicado independente dele, tá? Então aí vamos falar um pouco do impacto, né? Então dessa educação, né? Da educação 4.0. Então, enfim, vamos pensar no universo da sala de aula, né? Hoje eu vou falar com uma perspectiva do professor, mas também do gestor, né? Porque às vezes a gente foca só no professor, mas e aí, como que fica todos os pedagogos, né? Os coordenadores que queiram aplicar isso, como que fazemos, né? Então, no universo, então, da sala de aula, nós já falamos, o professor, ele precisa ser um curador de conteúdo, né? É isso mesmo que vocês ouviram, né? Ele precisa escolher no meio de tanta informação que a gente tem hoje, nós somos constantemente bombardeados por informação, e um conteúdo útil, né? Que possa auxiliar os alunos, então, na aprendizagem, né? E hoje nós somos bombardeados, eu falei isso mesmo, bombardeados por conteúdo. Se vocês pensarem nas quantidades de mensagem, nas quantidades de e-mail, na quantidade de coisas que a gente recebe, enfim, é muita informação. Por exemplo, só aqui para a gente brincar um pouquinho, então, eu tenho alguns dados aqui, esses dados, eles foram calculados pelo Internet Live Stats. Então, a cada hora,
tá? Uma média de 2 milhões de tweets, 3 milhões de fotos no Instagram, 5 milhões de postagens, enfim, olha a quantidade, olha 222 milhões de pesquisas no Google. É muita gente, é muita informação, é muito conteúdo para nós usarmos e organizarmos, né? É muito tentador até sempre se perder, né? Porque, poxa vida, convenhamos, é muita coisa. Então, você pode até nunca ter pensado nisso, mas todos os dias nós mesmos curamos as informações a quais somos expostos. Então, por exemplo, com os vários sites e aplicativos com os quais interagimos, eles mesmos, né, esses sites, esses apps, eles automaticamente já selecionam notícias, informações que atendam aos nossos interesses. Então, por exemplo, só para citar alguns, por exemplo, a Amazon Force, né? A Amazon é uma, ou Spotify, ou tantos outros, Netflix, que eles sempre vão sugerir produtos baseados nas suas compras ou músicas baseadas na sua lista de músicas preferidas ou filmes, enfim, sempre baseado no cliente, né? Mas nós mesmos, né, quando nós vamos colocar as nossas fotos no Instagram, nós também curamos, né, o próprio conteúdo, né, a nossa postagem, nós olhamos, selecionamos as informações, ou pelo menos deveríamos, que vamos compartilhar, né, com o público, né, com o pessoal que nós temos dentro das nossas mídias. Então, todos esses aspectos sociais e de entretenimento nas nossas vidas já são classificados e filtrados para proporcionar essa experiência, né, ativa nossa. Então, por que não aplicar a mesma tática no aprendizado? Imagine que, olha, Robert, a gente vai voltar no conceito de curadoria. Se não ficar claro até o final da nossa conversa, aí a gente volta. Mas o curador, na verdade, a gente inclusive vai comparar ele entre o produtor de conteúdo e o curador, que são os próximos slides. Pode ficar tranquilo. Dou minha palavra, que se não ficar claro, a gente marca um Skype. Então, aí, enfim, deixa eu voltar aqui. Então, por que a gente não usa, então, já isso que a gente já usa sem pensar na sala de aula? Mesmo porque a gente precisa pensar que os nossos alunos, eles são automaticamente nativos digitais. Então, essa sensação de estranheza com a mídia não é uma coisa que para eles acontece. Foi muito engraçado, eu dei aula e um dos textos preparatórios para o teste de proficiência de português na Inglaterra tinha uma fita cassete. Eu demorei metade da aula para explicar o que era uma fita cassete. Basicamente, ficou então com o Spotify que você seleciona, que você só tem poucas músicas. Enfim, então vocês têm que pensar nisso, né? Vocês têm que pensar no nosso público-alvo, que hoje é bem novinho, ou não, né? Mas enfim, que vive, né, desse momento. Então, na sala de aula, né, nesse contexto, então, na era da educação, vemos uma transição de papéis, e aí a gente volta para essa ideia do curador de conteúdo. Robert, se não ficar claro, me avise agora. O professor, então, ele sai daquele papel de transmissor de informação e ele entra como um curador, tá? Um cuidador de conteúdo. Então, cabe a ele cuidar que cada aluno, dar apoio, acolher, estimular, valorizar e inspirar. Bacana, todas palavras muito lindas. E aí, como que funciona? Né? Então, vamos pensar um pouquinho no conceito da educação à distância, né?
Então, no contexto de produção de conteúdos para educação à distância, por exemplo, a curadoria ela é aplicada na seleção do melhor formato e recurso. Então, por exemplo, texto, imagem, vídeo, áudio, simulações, tutoriais, jogos, lições de casa, capítulos, livros, tá? Além disso, como que nós vamos passar isso? Se vai ser por computador, celular, qual que vai ser a plataforma, né? Então, qual que é o ambiente virtual de aprendizagem, né? Eu vi ali se é o Moodle, se é o Adobe, o Blackboard, existe isso? Isso é importante de se levar em consideração. Você precisa também pensar no público, porque de nada adianta você ter uma coisa super legal, super tecnológica, se você não conversar com o seu público. Então, você precisa entender as finalidades e os usos que um ensino superior, um fundamental, um técnico, enfim, qualquer outro primário requer. Ok? Sim, é como a Maria falou. É uma nova forma de plano de curso de aula. Isso mesmo. Então aí, tudo bem. Então, voltando então para esse papel, né? Então aí eu falei da criação de conteúdo versus curadoria. Ah, mas o professor ele não tem que criar conteúdo, Carla? Você pode me perguntar. Sim e não, depende, né? E é isso que a gente tem que ter sempre em mente. Então, quando nós falamos de e-learning, né, nós precisamos sempre pensar nessa dicotomia, né? Então, que para criar então essas experiências envolventes que eu até pus aqui no slide, nós precisamos garantir que o conteúdo possa fazer isso, né? Mas o que é então, né? Porque a gente fala, legal, curadoria de conteúdo, bacana. Qual que é a diferença? Até agora você não falou nada, né, cara? Então, o que é essa curadoria de conteúdo? Como ela é diferente de criação de conteúdo? Porque o professor, ele não cria conteúdo, mas aí como que ele vai curar? Ele vai curar o conteúdo criado? Ai, meu Deus, que confusão. Calma lá, gente. Eu vou explicar a diferença para vocês agora. Então, a gente sempre observa como as pessoas aprendem, né? Quer venha de colegas, enfim, ou mentores, ou experiência ou livros, né? E as pessoas realmente aprendem de formas diferentes, estão em plena mudança à medida que o mundo e a tecnologia que usamos também mudam. Então a gente sempre tem que pensar nisso, né? Olha que é legal até o que a Ivone colocou, o professor é o mediador e o curador. Muito bem. Então, para a criação de conteúdo, nós temos aqui é o processo de pesquisar e criar o seu próprio conteúdo do zero. A gente faz isso muito em prova às vezes, né? Principalmente, eu acabo criando muitas atividades para as provas que eu faço, né? Que eu elaboro. Então, muitos cursos, né? Aqueles cursos privados sob medida, né? O tailor-made, são desenvolvidos assim, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, porque você vai criar todo o conteúdo, né? Agora, a curadoria, como alguns colegas até já mencionaram aqui no nosso chat, é um processo de coleta das informações existentes, então, na net, nos blogs, postagens, mídias, TV, e-books, o que vocês quiserem, que sejam relevantes para a nossa aula, que sejam relevantes para o nosso tópico. Então, por exemplo, se eu for dar uma aula sobre meio ambiente, então tudo isso é relacionado ao meio ambiente, por exemplo, né? Ou, enfim, então, basicamente, essa diferença entre criação de conteúdo e curadoria é a diferença entre um professor autor, né, um autor que cria o conteúdo, e um bibliotecário. O autor, ele pesquisa, escreve o livro para o seu público, por exemplo, isso é só um exemplo, óbvio, e esse bibliotecário, ele lê, classifica, fornece os livros
de variedade de fontes diferentes para o seu público. O que não quer dizer que um professor ele tenha que ser só criador ou só curador, ele pode ser os dois. Eu mesmo crio várias atividades para meus alunos e uso várias atividades também de outras pessoas. Tá? Não é tão preto e branco, né? Black and white, é um pouquinho, enfim, mais complexo. Né? Então, aí vamos falar então, ok. Então chegamos finalmente no momento em que a Carla vai falar, nossa, tem um modelo definitivamente, uau, super mega plus que vai resolver todos os seus problemas. Não, não tem, gente, desculpa. Sinto muito, tá? Ainda não há um modelo definitivo, nós usamos vários modelos, e é isso que é o bacana, na verdade, né? Porque ele está em construção, nós podemos trabalhar de forma que nós tenhamos uma influência também nele, né? Então, quando nós pensamos no conteúdo que devemos criar e como devemos criá-lo, nós então esbarramos no fato de ainda não existir esse modelo definitivo, né? Então, todos nós podemos e devemos contribuir com a nossa experiência, de forma a desvencilhar, então, dos velhos paradigmas, né, dos anos de ensino, ou mesmo como aluno, numa educação descontextualizada, pautada em transmissão de conhecimento e ambientes pouco propícios ao processo de aprendizagem. Então, que é só aquele que o aluno senta e recebe informação, né? Então, por exemplo, eu mesmo, vocês devem ver que tem aí o endereço da Educantes. A gente mesmo, pensando nisso, a gente criou, então, essa ideia do professor maker, né? Do professor fazendo, nós criamos, então, 2 cursos. O de introdução, que é grátis, ele está disponível na nossa plataforma, tá? O endereço está aqui, mas eu também vou passar para você. E esse outro aqui de criativa, computação criativa, tá? Você encontra os dois nesse endereço, que hoje, para quem participar dessa nossa live, vai ter aí um cupom de desconto que eu depois vou passar para vocês, tá bom? Então aí fica a dica para vocês, e eu quero saber também o feedback de vocês do curso que a gente criou. São com professores maravilhosos da PUC, enfim, que é bem bacana. Então, você pode ter, então, acesso a esses cursos, como eu já falei, o curso de introdução é grátis, entra lá, vocês podem participar, tem um monte de gente, troquem figurinhas. Esse de computação, ele é pago, mas hoje a gente tem um desconto bacana para vocês. E vocês têm acesso a eles durante o período de 1 ano, com e-book, com tudo, vídeos e tudo, tá? Vamos parar com o merchan e vamos voltar para a parte acadêmica da nossa fala. Então, além desses cursos, né, que eu falei para vocês, se vocês quiserem saber mais como explorar, então, esse conceito, por exemplo, aqui eu vou falar de alguns, tem vários, né? Então, você pode explorar o Microbit, que é bem legal, principalmente para quem trabalha com STEAM, que foi desenvolvido pela BBC, ou code.org, por exemplo, nesse curso de introdução da Educantes, a gente dá todas as dicas do code.org, né? E no outro sobre Scratch e outros modelos também de como aplicar. Então, mas há vários, né? Aqui eu vou só citar alguns. Então, aqui a imagenzinha deles, né? Então, se vocês entrarem aí. Então, o Microbit, ele consiste em um computador com apenas uma placa, e o seu objetivo é educar as crianças e adolescentes em conceitos básicos de computação e programação. O Code, né, o code.org, também ele tem uma proposta muito similar e ele é muito interativo. Eu adoro, eu me divirto. Eu fico montando lá os codes, é bem bonitinho.
dá para você fazer história, dá para você usar em língua portuguesa. Gente, não pense que essas coisas é só para tecnologia, não. Eu usei com os meus alunos para a gente criar história em língua portuguesa, tá? Dá para criar história, um filmezinho, é muito bonitinho. Agora que a pandemia não acontece, né, que, enfim, como agora na pandemia, a gente precisa lembrar depois que um dia, se Deus quiser, a gente vai voltar ao normal, que o aprendizado ele não precisa, né, acontecer só na sala de aula, né? As atividades práticas podem ser feitas em casa, ou elas podem ser feitas na sala de aula, meio a meio. Como você vai organizar, fica a sua escolha, né? Aí vamos falar um pouco, então, né, da BNCC, que essa parte, então, isso já é mais para os gestores que estão aqui. Esse uso, então, da tecnologia na sala de aula, ele está pautado nela, né? E, obviamente, que aí cada instituição pode personalizar de acordo com os interesses e necessidades de cada aluno, de cada escola, de cada lugar. Às vezes as pessoas têm mais acesso a celulares ou tablets, ou, de novo, não precisa ser plugado, não precisa ser coisas online, né? Pode ser desplugado também, tá? A gente vai falar um pouquinho disso também. Então, de novo, essa mudança ela acontece rapidamente, né? Então, essa educação 4.0 é um desafio para as escolas e professores, que devem incentivar uma nova cultura voltada à inovação, a um pensamento crítico, a solução de problema, a invenção, criação de outras habilidades, né? Então, é tornar o aluno crítico. Vamos lá. Então, por exemplo, para citar um outro exemplo de apps, né, que a gente tem aqui, nós temos o que foi feito pelo MIT, né, o Instituto de Massachusetts. Então, que é o Lifelong Kindergarten, que faz parte, então, desse grupo de pesquisa. Eu coloquei aí o site deles. E ele foi idealizado, então, para uma educação pautada no brincar, no explorar novos modelos, né, no uso da tecnologia, né, dentro disso. Então, deem uma olhadinha. O próprio pesquisador que eu citei lá no início da nossa fala, né, do Lab do MIT, o Leo Bird, defende uma aprendizagem baseada no concreto, no compartilhado. Então, compartilhando trabalhos e experiências, respeitando o ambiente e promovendo a interação social. Para ele, permitir o erro é positivo no processo de aprendizagem. A gente precisa desmistificar o erro. A palavra erro é aprendizagem, não é erro. Ai, meu Deus, eu vou bombar, né? Por exemplo, aqui no Brasil, né? Então, algumas escolas públicas, por meio, então, da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, elas promovem encontros para a formação de docentes ou para atividades também. Fica aí a dica. No Educantes, a gente também faz isso. Então, as aulas online, elas oferecem aos seus alunos, né, não totalmente caracterizadas ou necessárias, enfim, planejadas a início. Então, por exemplo, quando eu falo das aulas online, lá atrás, né, quando a gente foi, né, fazer isso, a gente não pensou na aula online, né, nessa construção do aluno, mas agora a gente pode. Mas aí eu volto para vocês e falo, mas será que eu só posso, que a curadoria só aplique então ao movimento maker, a tecnologia, a matemática, ciências? Primeiro que não,
tá? Tem até um não bem grandão aí. Você pode trabalhar português, você pode trabalhar história, você pode trabalhar geografia, você pode trabalhar todas as matérias que vocês quiserem. É só ter muita criatividade. Então, por exemplo, nós podemos ensinar aos nossos alunos como usar o Google para um projeto, olha, de português, olha, professora de português, olha aí a grafia errada, perdão, gente. Para projetos de geografia, português, história, um dos cursos que nós vamos fazer, que eu estou escrevendo ainda, então vai sair do forno mais para metade do ano, é de como falar sobre fake news com seus alunos. Gente, pensa na importância de vocês falarem isso. Vocês podem ensinar redação, vocês podem ensinar toda a parte cívica, né, política, todo esse contexto. Gente, não estou falando de partido, estou falando do contexto de política como, né, contexto histórico, tá? Enfim. Então, nós também podemos usar outros apps e atividades. Eu adoro o Padlet. Eu adoro usar o Padlet com os meus alunos. Vocês vão ver que, inclusive, no curso de introdução da Educantes, o Padlet está lá. Tá? Podemos usar o Learning Apps, Quizlets, para criar atividades interativas e colaborativas. Como eu mencionei logo no início da minha fala, eu criei, né, logo no início da pandemia, para ajudar os professores, esse site, né, o Dr. Lingue. Então, dê uma entrada, que lá tem modelos, ideias de aulas, né, interativas que vocês podem usar com seus alunos. Eu criei sites, eu criei Padlets, modelos de Padlets que eu usava com os meus alunos. E aí, vocês podem, sintam-se à vontade para usar também. Nos nossos cursos, eu vou, inclusive, ensinar como fazer isso. Tá? Então, sempre keep an eye on Educantes. Então, sempre mantenham o olhinho assim no site da Educantes, que tem sempre ou e-book. Hoje eu estava preparando um e-book sobre curadoria, que vai sair do forno já na metade do mês que vem, grátis para vocês. Então, sempre deem uma olhadinha no site, que sempre tem uma coisinha nova lá para ajudar vocês. Tá, tudo bem. Então, nós falamos do que é a curadoria, nós falamos da diferença do conteúdo. Tá, mas o que eu faço, então, né, quando eu quero fazer essa curadoria? Aqui tem várias etapas, tem várias dicas. Isso é só uma coisa que eu coloquei junto para ajudar vocês. Tá? Sintam-se à vontade também para criticar. É sempre bem-vindo. Então, conjunto, reúna um conteúdo, né, para os seus alunos e enquadre a sua área de interesse aos aprendizes. Porque se eles não se interessarem, gente, ó, não importa vocês usarem tecnologia, tá? A pedagogia vem antes, o conteúdo vem antes. Por isso que eu falo que você nem precisa de computador, pode ser desplugado, você pode criar atividades mão na massa, com massinha. Isso é super legal e pedagogicamente falando, ótimo, tá? Enfim, com materiais que eles podem pegar em casa, sucata, enfim, não precisa ser tão alto tecnológico. Seleção. Então, o conteúdo, né, ele deve ser compartilhado, né? Então, você precisa colocar filtros, você precisa ensinar o seu aluno a filtrar e a selecionar esse conteúdo, né? Porque não é porque está na internet que tudo é correto, tá? Categorização, né? Então, pode vir em diferentes formatos, postagens, blogs, e-books, enfim, e ainda assim ser relevante, ok? Enfim, não precisa, de novo, galera, batendo sempre na mesma tecla. Vocês precisam curar esse conteúdo, tá? Eu vou colocar aqui para vocês agora o desconto que eu criei para
para essa nossa conversa de hoje, no Call to Action, que é justamente... Ele dá desconto até 25% no curso pago, que olha, é uma ajuda bacana, gente. 25% é bacana. Tá? Então, dê lá uma olhada na nossa política, tá aí para vocês. De qualquer forma, para quem não conseguir ver aí, eu vou também colocar aqui no nosso... Opa, por que não foi? No nosso chat. Então, vamos lá. Tá, então tudo bem. Categorização. Beleza. Comentário. Então, por que o comentário ele é importante, né? Ué, porque não é só copiar, né? Você precisa pôr o teu toque, né? No negócio. Porque senão também vai dar a ideia que você pegou um monte de coisa, juntou e se vira. Não. Você tem que ajudar, principalmente se você dá aula para criança, mas não só, né? Você precisa ajudar eles, então. Né? Você precisa falar, olha, eu estou selecionando esse assunto porque eu acho que ele é super relevante com o que nós falamos sobre o sistema solar. Olha aqui que legal, tem vários apps bacanas, inclusive, sobre isso da NASA, enfim, da Agência Espacial Portuguesa. Apresentação. Então, apresente de uma maneira interessante, né? Mude um pouco, compartilhe. Então, se foi feito de maneira expositiva, coloca um gráfico, né? Deixa bonitinho. Agora vamos falar um pouquinho para os gestores, né? Porque eu falei bastante para os professores, mas os gestores eles têm um papel muito importante nesse processo de curadoria, né? Eles são peças-chave também, né? Por quê? Porque são eles que decidem quando que essas mudanças começam dentro da escola. Então, e eles, né, eles precisam, então, em parceria com os professores, criar, olha só o barulho das maritacas, gente, olha que lindo. Além disso, né, então, voltando aquelas assim que já saiu do negócio, então, criarem uma nova maneira de avaliação, um novo conceito da educação 4.0, né? Um novo modelo que responda àquele modelo tradicional de notas. Então, como que a gente vai fazer a avaliação? Né? Como que a gente vai focar no desenvolvimento dos nossos alunos? Isso são tudo coisas que os gestores podem justamente conversar e debater e criar soluções em conjunto com os professores. Né? Então, desde a implantação da administração até matrícula, rematrícula, tudo isso pode ser online, gente. Tá? Aí aqui, então, as minhas considerações finais, e aí eu abro para a nossa conversa, então, é que nós estamos vivendo, então, uma revolução na educação, né? Já faz um tempo, com a revolução, então, 4.0. A pandemia intensificou em uma velocidade galopante isso, né? Se os nossos alunos já nos cobravam para trazer a sala de aula para o século XXI agora, então, queridos, preparem-se, né? Porque eu espero realmente que a gente tenha que se preparar, porque é legal, a gente vai estudar, a gente vai aprender mais, vai ter mais crítica, né? Então, é preciso, antes de mais nada, antes de selecionar as ferramentas, é preciso ter um olhar crítico, né? É preciso escolher ferramentas para aula online e para aula offline, né? Enfim, adaptar a realidade das nossas escolhas. Helena, o conteúdo da apresentação, para quem assistiu, vai estar em vídeo, ele vai ser disponibilizado a gravação, tá?
Aqui está o meu e-mail, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo, mas tudo isso que eu falei está disponível também na Educantes, ou em cursos pagos, ou em cursos grátis, tá? Então, galera, é educantes.org, então é www.educantes.org. Deem uma olhada, hoje a gente só está com cursos de tecnologia e educação, mas a gente tem uma vasta gama de tradução, enfim, outras coisas que nós estamos abrindo aos poucos. Nós focamos realmente em um para trabalhar bem. Vocês vão ver que depois vai aparecer um curso só de curadoria, vai ter esse e-book que vai ser lançado também. Keep on eye, né? Mantenha sempre um olhinho aberto para lá. E aí, como eu já falei para vocês, aqui tem o desconto do curso pago para vocês. Usem esse desconto e abusem. E agora eu abro para perguntas, né? Nos sigam no Instagram. Enfim. E aí, meus queridos, sou toda sua. De vocês, na verdade. Então, vamos lá. Alguém está escrevendo aqui. O pessoal só está falando obrigada? Apenas agradecimento. Instagram, please. Cursos.educantes. Tá aqui, galera, ó. Meu e-mail, Carla. A gente tem ainda 10 minutos. Vocês têm certeza que vocês não querem perguntar nada? Eu deixei esses 10 minutos justamente para nós conversarmos. Quais resultados medidos já temos com essas práticas? Então, por exemplo, eu não sei se você já ouviu falar, Robert, do movimento STEAM, do movimento Maker, né? Do STEAM e o movimento Maker. Então, várias escolas hoje, elas já adotam isso, né? Isso é uma coisa que veio dos Estados Unidos, veio da Europa também, na Europa isso já é muito forte. E o que é essa ideia do STEAM? É Science, Technology, Education, Arts, e o N é música, eu acho, se eu me engano. E aí você, então, trabalha com a criança com um conteúdo de forma multidisciplinar, interdisciplinar, né? Então não é mais só a aula de português, a aula de geografia, mas você trabalha por projetos, tá? Isso é uma coisa que começou, eu lembro quando eu fazia faculdade, e a gente falava muito da escola da vida, da vila em Portugal, né? A curadoria sempre foi voltada para a estratégia de marketing de conteúdo? Olha, sim, né? Engineering em Math, obrigada, Sibeli, eu não estava lembrando o M. Tá vendo? Acho que é porque eu não gosto de matemática. Science, Technology, Education, Arts and Maths, tá? Muito bem. Como é o acesso da tecnologia no sistema público educacional britânico pelos alunos e pela família? Então, vamos lá. Na verdade, as salas de aula, nós temos salas de aulas tecnológicas. Eu trabalho na universidade, tá, gente, na Inglaterra. Eu trabalhei por um tempo em escola privada e pouquíssimo tempo em escola pública. Mas há, sim, projetos que eles trabalham. Há várias escolas, principalmente em Londres, que eles trabalham muito com esses projetos e eles trabalham principalmente com o ensino médio já para criar essa ideia do profissional, desse treinamento profissional na pessoa, né? Olha só a Maria me ajudando, Science, Technology, Engineer, Arts and Maths. Obrigada. Que é nada mais do que ciência, tecnologia, engenharia não educação. Olha que feio. Arts and Maths. A pessoa escreve o negócio e aí depois ela erra. Ah, que feio. Quais os teóricos ou estudiosos da curadoria? Nossa, tem vários, gente. Tem vários teóricos e estudiosos. Depende do que você vai querer
aplicar. Um deles eu citei, né, esse grupo de pesquisa no MIT, que eles têm várias propostas. O pessoal que criou o code.org, né, ou mesmo, enfim, tem vários. É possível utilizar. Sim, sim, nós temos inclusive um curso que vai sair do forno já já sobre usar recicláveis no Steam, né? É verdade. E como é a sua adaptação Brasil? O que você quer dizer com isso, José, a sua adaptação Brasil? A minha adaptação Carla ou a adaptação do método? Eu não entendi essa tua pergunta, na verdade. A adaptação do método? Ui, dos teóricos no chat? Nossa, Andréia, eu ia ficar um tempão aqui falando com você. Tem vários. Só para citar alguns aqui, que eu citei aqui. Cadê? Tem esse aqui. Aí aqui, se você entrar com ele, entrar nesse Media Lab, você encontra várias coisas, né? Porque fica difícil procurar depois. Então, se vocês forem trabalhar, depende do que vocês vão trabalhar, porque se vocês forem trabalhar com gamificação, que é jogos, são os teóricos. E aí, curadoria de gamificação. Então, depende muito do que vocês querem fazer, né? Nós temos hoje teóricos, enfim, que falam sobre curadoria, né? Curadoria de conteúdo, mas mais do que isso, né? Então, nós temos esse Léo Bird, nós temos. Quer ver, deixa eu pensar aqui. Temos vários curadores também aqui no Brasil, né? Nós temos pessoal da USP, enfim, tem o Eduardo Fonfoca, enfim, de metodologias inovadoras. Tem um pessoal bacana também da Texto aqui no Brasil. Aqui a taxa de evasão escolar é alta. E tem teóricos brasileiros? Sim, tem. O Fonfoca é um deles, né? A maioria dos teóricos mesmo, dos que deram a ideia, não são brasileiros, mas hoje tem vários. Qual a sua opinião sobre a utilização do material didático obrigatório e as diversas e infinitas possibilidades de trabalhar com tecnologias que estamos vivendo no momento? Os alunos se demonstram... Tá, eu vou falar de uma experiência minha, tá, gente? Então, apesar de nós termos sido treinados, né, não durante aquele momento de caos mesmo, em março e tal, mas nós tivemos a sorte de a pandemia cortar 2 anos acadêmicos. Então, nosso ano acadêmico acabou em junho. Então, de junho até outubro, que é quando começa o novo ano acadêmico, né, de 2021 e 2022, ou de 2020, perdão, 2021, que foi o caso desse ano, nós pudemos, então, fazer vários cursos e se adaptar. Mas eu ainda tive que usar o material, eu ainda tive que usar o livro do curso. E aí, então, o que eu fiz, no meu caso, que dou aula de línguas, eu acabei usando o curso, mas usando, por exemplo, muito o Learning Apps, né? Eu usei bastante o Padlet, né? Para essa criação de conteúdo, tá? Aqui tem alguns, então, teóricos que vocês me pediram. Deixa eu anotar eles aqui para vocês, antes que eu esqueça. Então, esse é um, né? Depois, só vou falar de alguns, tá, gente? Tem o Christensen, que é da Harvard, que trouxe esse conceito, que trouxe, então, o termo de disruptive innovation, né, que é essa ruptura inovadora, que, na verdade, saiu de um termo de negócios e administração e foi apropriada na educação, né? Então, se vocês olharem no texto dele, é velhinho já, é de 95, mas
é interessante ver. Qual a sua opinião sobre homeschooling? Olha, o 4.0 teria que transformar os pais em curadores. Não necessariamente, gente. Você pode. Você depende da idade da pessoa. Eu acho que assim, e-learning é uma coisa que funciona super bem, mas eu acho que as crianças pequenas, e isso a gente vê, crianças mesmo de maternal, jardim da infância, elas precisam de contato humano. Nós vemos que, se vocês abrirem vários já estudos psicológicos da pandemia, a gente percebe isso muito claro, né? Então, a partir do momento que a criança ela já é independente, então eu diria a partir de um quinto, sexto ano, os pais não precisam ser curadores. Mas aí vai tudo de você montar um ambiente de aprendizagem. Se vocês forem na Educantes e entrarem no curso grátis, vocês vão ver o que eu falo por ambiente de aprendizagem. Você tem todo um contexto pedagógico criado para o seu público e pensado para o seu público, né? Então, porque sinceramente, os pais, eles trabalham. Essa ideia de não, eu vou criar os pais curadores, eu acho que não vai funcionar muito bem. Há sim pais que dariam ótimos curadores, eu não estou falando isso, mas enfim, fica um pouco complicado, né? Mais alguma coisa, meus queridos? A gente tem 3 minutinhos. Amazing presentation. Oh, you're so kind. Ok? Então, fica a dica para vocês, né? Deem uma olhada no curso. Recebemos o certificado de participação desse webinar. Isso aqui é uma coisa que vocês precisam perguntar para o pessoal da Dizal. O que eu posso falar é em nome da Educantes que os 2 cursos, o grátis e o pago, recebem certificado. Uau, o tempo voa, é verdade, José, o tempo voa, passou rapidinho, né? Certificado vai ser sempre pelo e-mail, é tranquilo. Ok. Problemas no som e vídeo. Obrigada pelas dicas. Ok, sempre recebemos certificados. Ok, então, ó, vocês sempre recebem certificado, isso é bom de saber. Okay? Então, gente, foi um grande prazer conversar com vocês, eu espero que eu tenha ajudado um pouco. Sintam-se à vontade para entrar em contato comigo, entrar na Educantes e ver o que nós... É uma empresa nova, na verdade, é um conceito que eu trouxe da Inglaterra. Ah, que linda, Edirley. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo também. Aqui tem nossas mídias, o site, meu e-mail. Eu sou super approachable, né? Se eu não responder, é porque eu estou dando aula. Okay? Mais uma vez, obrigada. E é isso, galera. Então, eu vou fechar já aqui e vou ver só as mensagens. Temos de repensar, em renovar. A gente precisa, né? Na verdade, o professor, ou qualquer, na verdade, profissional, ele precisa renovar, né? Faz parte da nossa estrutura. Nós precisamos aprender, e quando nós aprendemos, nós nos tornamos melhores professores, porque a gente vê a coisa com um contexto de aluno também, que é bacana, né? Hashtag renovar, isso aí, Elaine, vamos criar uma hashtag, ok? Então, é isso, meus queridos, boa tarde, foi um grande prazer mais uma vez conversar com vocês, um grande prazer participar sempre dos eventos da Gisal. Vou encher o Páscoa para a secretária educacional daqui fazer parceria com vocês. Eu vou agradecer muito, José, vai ser um grande prazer. Hoje nós temos muitos parceiros bacanas. Vai ser um grande, grande prazer. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. In teaching we learn, in learning we teach. Uau! Que filosófico, né? Então eu deixo com vocês essa frase, né, da Maria Inês, muito inspiradora, e termino aqui então a nossa conversa. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau.